que é que estamos a falar quando falamos de feminismo? Vejamos, então, em resumo, desde sempre que as mulheres ocupam um lugar de subalternidade na sociedade. Não possuímos os mesmos direitos básicos que os homens e somos tratadas com o mesmo peso de uma mercadoria. Na história recente, por inúmeros fatores conjunturais que permitiram isso, vimos surgir movimentos organizados de mulheres em busca de direitos que, inclusivamente, conseguiram conquistas importantes. E é esse movimento de organização de mulheres lutando por condições dignas de existência passámos a chamar de feminismo. Eu estou a ler textos feministas e é muito comum nos depararmos com menções ao feminismo de segunda onda ou à terceira onda do feminismo. Mas o que é que isso quer dizer? Então, as mulheres têm-se organizado ao longo da história de diversas maneiras e em diversos momentos. Em alguns desses momentos há um acúmulo tal de reivindicações e conquistas que costumamos chamar de ondas. Momentos históricos em que há uma verdadeira onda de movimentos organizados que culminam em avanços na libertação das mulheres. Uma onda feminista foi um momento histórico relevante e de efervescência militante ou académica, onde determinadas pautas e questões das mulheres se insurgiram e dominaram o debate. Cada momento histórico tem as suas particularidades e as mulheres de cada momento histórico tinham demandas diferentes. Assim, uma das formas de agrupar mulheres dentro de uma determinada onda do feminismo é de acordo com as suas demandas. Right? Outra forma de identificar as ondas é cruzando os ideais defendidos pelas mulheres denominadas feministas com os seus momentos históricos. É comum que se fale em três ondas do movimento feminista. Em parte da academia também já se fala até numa suposta quarta onda. Por conta das reivindicações majoratórias e principais ondas feministas em cada momento histórico. Eu quero aqui ressaltar então, antes de qualquer coisa, que a divisão em ondas é feita meramente para fins didáticos, porque mesmo quando há concordância com relação ou outra pauta, existem teorias e movimentos paralelos diferentes, cada um com as suas especificidades. Então, as feministas do pré-feminismo. O feminismo enquanto movimento organizado de mulheres só surge pela metade do século XIX. Mas, obviamente, que isso não significa que antes disso as mulheres eram belas, recatadas do lar e submissas. Elas só na maioria das vezes apenas não estavam organizadas em grupos. Essas precursoras que viveram de acordo com as suas próprias regras e muitas vezes lutaram por outras mulheres, e podemos, por exemplo, citar Salomé Alexandra, Bárbara de Alencar, Teresa de Benguela, Maria Firmina dos Reis, por exemplo. Isto só para citar algumas. Então, a primeira onda do feminismo, o voto feminino, então. A primeira onda podemos localizar temporalmente no fim do século XIX, até meados do século XX. E foi caracterizada pela reivindicação por parte das mulheres dos diversos direitos que já estavam a ser debatidos e conquistados por homens do seu tempo. Vamos pensar em termos históricos. A sociedade do século XIX e da virada do século era o quê? Era uma sociedade industrial, urbana, positivista, cientificista, académica, política e economicamente liberal. Foi no século XIX que vimos nascer o socialismo,
o questionamento da ideia de lucro a todo custo, a luta pelos direitos dos operários, pela participação política. Mas nada disto naturalmente incluía o quê? As mulheres, né? As primeiras reivindicações feministas foram então por esses direitos que à época eram os considerados básicos, o voto, a participação política e na vida pública, porque vale lembrar que o lugar da mulher sempre foi dentro de casa, principalmente na sociedade inglesa vitoriana, em que a mulher devia ser o anjo do lar. As feministas da primeira onda questionavam a imposição de papéis submissos e passivos às mulheres. Naturalmente que essas mulheres que reivindicavam o direito ao voto, que se denominavam as sufragetes, que vem de sufrágio. Apesar na prática serem subordinadas dos seus maridos ou pais, não era sua propriedade institucional e jurídica, diferente das mulheres negras estadunidenses. Há um feminismo de primeira onda, portanto, que além de lutar por esses direitos políticos, lutou também por algo ainda mais básico: a abolição da escravatura. E aqui ressaltamos o papel da Sojourner de verdade, acho que é isso. Truth. Bem, as mulheres negras feministas sempre existiram desde a primeira onda e, injustamente por serem negras, sempre analisaram a sua condição enquanto mulheres também sob o prisma do racismo. A interseccionalidade não foi uma novidade da terceira onda. Aliás, as mulheres brancas estadunidenses não demoraram para reagir contra esse movimento abolicionista, alegando que o ganho da liberdade por parte dos homens negros resultaria em perda de direitos para elas, mulheres brancas. Então, ao mesmo tempo que lutavam por direitos para si mesmas, algumas participavam de grupos como, por exemplo, o KKK, que é o KKK, que é aqueles com os chapéus brancos. Isto que explica, em termos de desconfiança sobre a branquitude feminista. A retórica predominante da primeira onda é o liberalismo e o universalismo. As mulheres defendiam que homens e mulheres, por serem iguais, principalmente nos requisitos morais e intelectuais, por deveres e oportunidades iguais, estudo, trabalho, desenvolvimento, situação política, posições, enfim. É um feminismo que prega igualdade. No entanto, simultaneamente às ideias liberais, também havia mulheres incorporar a questão feminina às ideias e teorias socialistas marxistas, como notoriamente, por exemplo, a russa Kolongai, uma anarquista estadunidense também, Emma Goldman, e a alemã Rosa Luxemburgo. A maior diferença destas mulheres para as outras do seu momento histórico é a análise que leva em consideração a classe social. O foco das marxistas era em torno das mulheres operárias, portanto, segunda onda, o pessoal político. Então, a segunda onda tem o seu início nos meados dos anos 50 e que se estende até a meados dos anos 90 do século XX. Foi nesta época que foram iniciados uma série de estudos focados na condição da mulher, onde começou a construir uma teoria básica, uma teoria raiz sobre a opressão feminina. Muito por isso, geralmente, quando nos referimos ao feminismo da segunda onda, costumamos querer dizer mais especificamente do que chamamos de feminismo radical. Ou seja, o de raiz, é um movimento que teve o seu início e a sua fase mais ativa nas décadas de 60 e de 70.
pois toda a movimentação feminista daquela época foi pautada em teoria radical sobre a nossa condição por sermos exploradas por conta das nossas funções reprodutivas e do sexo. Isso pautou as discussões da segunda onda, que se caracterizou por uma fase de luta por direitos reprodutivos e discussões acerca da sexualidade. É mais ou menos aqui que começa a distinção entre sexo e género, sendo que o sexo passa a ser entendido como uma característica biológica e o género como uma construção social. É um conjunto de características de papéis impostos à pessoa dependendo do seu sexo. Esta segunda onda ela teve início marcado por protestos contra os concursos, por exemplo, da Miss Estados Unidos dos anos de 1968 e 1969. Vários grupos bastante significativos, como por exemplo Red Stockings e New York Radical Feminists, que protestaram para demonstrar os concursos de beleza, que os concursos de beleza tratavam as mulheres como objetos que a aparência tinha mais valor que o valor da mulher. Os maiores jargões, ou seja, gírias da segunda onda do feminismo, a conhecida expressão Sisterhood is powerful, ou seja, a comunidade entre as mulheres é poderosa, traduzindo, que é o nome da primeira obra reconhecidamente da segunda onda, cujo autor é Robin Morgan. Isso porque uma das táticas exploradas pelas feministas desse período era a conscientização das mulheres por meio de atividades coletivas, possibilitando e favorecendo o empoderamento das mulheres enquanto coletividade. Em termos de teoria, as feministas da segunda onda buscavam identificar a origem da condição feminina, porque somos oprimidas. O que todas as mulheres têm em comum que justifique estarem juntas coletivamente ou em situação pior do que os homens, assim, em forma geral? A resposta é o próprio sexo, a própria capacidade reprodutiva. A mulher desde sempre esteve atrelada social e economicamente à sua função reprodutiva, e o patriarcado, assim como o capitalismo, consiste essencialmente também na exploração dessa capacidade nossa. O patriarcado é inerente à sociedade burguesa de exploração, portanto, nesse sentido, vemos a influência das ideias marxistas no feminismo de segunda onda e destacamos uma das principais obras do período que trata justamente isso, a dialética do sexo, de Shulamit Shulamit. Então, sendo assim, as feministas da segunda onda foram as primeiras a apontar que, apesar de todas as diferenças entre todas as mulheres do mundo, ainda há algo que nos une a todas e indiscriminadamente: a opressão com base no sexo. Right? Por conta dessa visão, essas mulheres são as pioneiras na crítica à pornografia e dão continuidade à crítica à prostituição, iniciada pelas marxistas e revolucionárias, ou seja, iniciada pelas marxistas e pela Kollontai, aquela senhora que eu referi, que eu não sei dizer muito bem o nome dela. Também não economizam palavras sobre a exploração das mulheres via maternidade e via casamento, e o uso da violação, da violência sexual enquanto ferramenta de manutenção do poder masculino. Mas, mesmo dentro do feminismo radical, há ainda alturas em que se enviesaram por caminhos mais específicos. É necessário falar do trabalho de Audre Lorde e de Adrienne Midge, que falam sobre a lesbiandade e como a heterossexualidade foi moldada para ser um sistema de opressão das mulheres, para perpetuar o poder social masculino nas esferas da classe e raça também. O desenvolvimento teórico académico proporcionado pela segunda onda
e pelos questionamentos nela levantados, foi tão profundo que se possibilitou o questionamento das próprias ciências. Autoras como Patricia Collins, Dorothy Smith, diziam que toda a ciência social feminista devia de ser construída a partir do olhar da vivência, da experiência e do ponto de vista da mulher. O que abre portas para a criação de uma verdadeira epistemologia feminina. Em oposição crítica a filosofias e a epistemologias passadas, que chegou à conclusão que todas foram concebidas a partir do ponto de vista masculino. Apesar de diversas diferenças, as feministas da segunda onda, as marxistas e socialistas, assumem diversas pautas. A crítica à jornada da tripla do trabalho das mulheres, a diferença de ganhos económicos entre homens e mulheres e a divisão sexual do sistema educacional e do mercado do trabalho. Autoras como Sheila Robotham, acho que é assim, Robotham e Angela Davis. Elas exploram essas questões, sendo que esta última expandiu as variáveis de raça e de classe à discussão posta em causa. Apesar disso, a maioria das autoras e das militantes femininas radicais eram brancas e muitas vezes inseridas na academia, ou seja, classes mais altas. O que gerava análises consideradas e insatisfatórias ou incompletas para muitos grupos de mulheres que reivindicavam características específicas e suas identidades, que também fossem eficazes, ou seja, a representatividade. Assim, mulheres lésbicas de classe trabalhadora e principalmente negras deram início a análises identitárias dentro do feminismo. Essas feministas entendiam que as diferenças existentes entre mulheres de classe, raça, etnia e sexualidade eram contingências, eram decisivas e constitutivas das suas identidades e experiências e da sua opressão. É nesse cenário que o feminismo cresce enquanto movimento independente, pois ao mesmo tempo em que as feministas negras apoiavam-se em análises para explicar a sua opressão, também se fortalecia a busca pela ancestralidade, para fins justamente de fortalecimento da própria identidade negra e mais especificamente da mulher negra. No final de contas, as políticas e filosofias identitárias acabaram por fortalecer-se pelo mundo nas figuras principalmente dos movimentos negros e até então GLS, que culminou na segunda onda. Terceira onda: punk, interseccionalidade e pós-modernidade. Os anos 90 foram marcados por diversas mudanças profundas na sociedade ocidental. Tivemos o fim da União Soviética e a queda do muro de Berlim. Na América Latina também se começaram a desenvolver o neoliberalismo e o hiperconsumismo espalharam-se com toda a força pelo mundo, e junto a isso o imperialismo cultural estadunidense foi crescendo ainda mais. Tecnologicamente, a internet causou uma revolução em termos de comunicação e o feminismo não demorou muito para poder invadir também este espaço. Geralmente associamos o início da terceira onda ao surgimento dos movimentos punk feminino, cuja ideologia já vem em torno da completa negação do corporativismo e da defesa faz tu mesmo, do it yourself. São essas miúdas do punk que lançaram o termo Riot Girl com GRRL, que introduziram a confecção e a estética dos zines, aquelas folhinhas
tipo folheto, que tratavam assuntos sobre a violação, o patriarcado, a sexualidade e o empoderamento feminino. Em 1989, Crenshaw introduziu o conceito de interseccionalidade enquanto ferramenta para que as mulheres atingidas por vários tipos diferentes de opressão, seja de raça, classe ou sexualidade, pudessem analisar a sua condição. Lembram-se que foi no final da segunda onda que o feminismo identitário começou a fortalecer-se? Pois, agora as feministas da terceira onda continuaram a desenvolver a ideia inicial de Crenshaw, da forma a evitar e a universalizar o conceito de mulher e reconhecer as diferentes variedades de identidades, e experiências de mulheres. Termos e conceitos como sisterhood, irmandade entre mulheres, agora eram evitados, né, quando não problematizados e desconstruídos juntamente, porque agora eram considerados excludentes, com imensa variedade que existe. Para essas feministas, a ideia de união era defendida na segunda onda, implicava uma anulação da especificidade de cada grupo de mulher. Se a segunda onda tinha como proposta teórica as estruturas que oprimiam as mulheres como as suas origens, essas estruturas e instituições, a terceira onda é pós-estruturalista e não acredita em significados fixos, intrínsecos a palavras, símbolos ou instituições, buscando performances dentro de contingências. Tanto o género de mercadorias ideológicas, por exemplo, seria construções sociais frutos de ciências enviesadas pelo masculino, o grande denominador comum aos movimentos da terceira onda. É a busca pela destruição de pensamentos categóricos e prende muitas narrativas de libertação e de vitimização, características da segunda e primeira onda. Portanto, é importante ressaltar, de forma geral, que rejeita quaisquer tentativas de identificação, objetivos comuns, sequer se reconhece como movimento coletivo. O conceito de feminismo aqui individualiza-se, e quando isto acontece ele começa a enfraquecer e começa a ser capitalizado. Ao contrário das suas precursoras da segunda onda e até da primeira onda, que lutavam para quebrar estereótipos associados à mulher, as feministas da terceira onda, elas apropriaram-se desses estereótipos de condutas da feminilidade. Elas apanharam nos sutiãs, nos batos e nos saltos que as suas precursoras haviam abandonado e colocaram-nos outra vez de volta para o mesmo sítio, em defesa da liberdade individual de cada mulher. A liberdade de escolha, cada mulher começa a ser defendida indiscriminadamente com a luta contra a pornografia, contra a prostituição. Típico da segunda onda. A ser silenciada quando não se censurada. Portanto, prostituição e pornografia passam para o espectro, saem do espectro da violência para passar para o espectro da sexualidade e passam a ser estudados. O grande foco da terceira onda foi a tentativa de apropriação dos termos misóginos e pejorativos com as mulheres, como por exemplo a palavra vadia. A segunda onda entende que vadia e seus sinónimos são entendidos pelos homens como forma de reprimir, de repreender mulheres que vivem como querem, inclusivamente sexualmente. E surge a infrutífera tentativa de se resignificar, portanto, a palavra vadia, retirando-lhe a conotação negativa. É no seio da terceira onda que Judith Butler escreveu a sua tese de doutoramento, Problemas de Género, em 1990. A sua teoria, enquanto performatividade, rompe o paradigma da divisão natural e social, sexual, sexo e género. Lançando as sementes que a teoria queer
desenvolveria mais profundamente ao longo da década de 90. É também nesse contexto que Donna Haraway lança o manifesto Cyborg, com base no marco teórico de pós-estruturalismo, com o embaçar de distinções entre máquinas, animais, sociedade e sujeito, agência e estrutura, material e social, carne e mente. Finalmente, é importante mencionar também o surgimento da ideia de transversalismo, o particularismo característico respectivamente à segunda onda e da primeira onda feminista. Quando falamos em políticas transversais, falamos da possibilidade de diálogos dentro das possíveis condições enfrentadas por mulheres no mundo, levando em consideração não só raça/etnia, classe e sexualidade, mas também nacionalidade, idade e religião. Por exemplo, a ideia é fazer exercício de colocar-se no lugar da outra mulher para tentar melhor entender as suas demandas, as suas necessidades, os seus pontos de vista na hora de traçar estratégias e políticas. Quarta onda. Parte da academia já havia afirmado que há uma quarta onda do feminismo caracterizada principalmente pelo uso maciço das redes sociais para a organização, conscientização e propagação dos ideais feministas. Apesar de não haver uma coesão teórica, é apontada apenas como uma pauta frequente a cultura da violação, a representação da mulher nos média, os abusos vivenciados no ambiente de trabalho, nas universidades, e a postura de denúncia e de recusa ao silenciamento. As palavras-chave da quarta onda são liberdade e igualdade, independentemente do que é que isso possa significar. É frequente, por outro lado, que as feministas da quarta onda rejeitem um rótulo de feminismo, rejeitam rótulos e podem até considerá-los excludentes em relação à história do movimento. O feminismo que luta por e pelas mulheres é ultrapassado. Ou seja, as mulheres de hoje estão a viver momentos de expressão como feminismo, igualdade de género, estão pouco a pouco a deixar de ser palavrões para serem jargões mediáticos, iscas para o consumo, e a forma como a próxima onda de feministas vai responder isto vai ser absolutamente decisivo para o futuro até mesmo do próprio movimento feminista. Notem então que, muito embora tenhamos diversas mulheres revolucionárias ao longo da história a lutarem contra a situação da pressão sobre as mulheres, isso tem um nome. Só teve reconhecimento enquanto movimento quando se posicionou como uma luta coletiva. Quando um grupo razoável de mulheres uniu-se para bater pé e pedir e lutar pelos seus direitos. É um movimento organizado e orientado para libertar as mulheres da situação de opressão em que vivem hoje em dia.